Ele fez, né, dupla titulação, né, se eu não me engano, né, professor Daniel, ele também tem. Ele é vice-coordenador do curso de Ciências Contábeis da FEA-USP, fez o doutorado na USP e ele fez o mestrado também na USP e ele é bacharel em administração, então lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então, e também ele fez a graduação em Ciências Contábeis pela FPCAF, né? Agora que eu me lembrei. Então, professor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso evento e agora eu deixo a palavra com vocês, então. Fiquem bem à vontade. Gostaria de agradecer, Fernanda, aí, pelo convite, né? Vai ser um prazer a gente discutir temas, né, que a gente considera muito importantes para a nossa área, né, e várias outras questões de desafios. Então, muito obrigado mesmo pelo seu convite. Franciele, seu áudio acho que não está saindo. Tenta fazer sem o fone de ouvido, talvez dá certo. Talvez, Franciele, clicar aqui onde aparece o microfone e selecionar o outro microfone, o alto-falante. Aproveitando, né, que a professora Franciele Connect, né, a gente preparou uma apresentação com uma discussão, né, conjunta a respeito de vários tópicos, né, dentro dessa lógica dos desafios na área de contabilidade gerencial, né? Então, a gente vai interagir, né, ao longo da apresentação com vocês também. Então, a gente vai colocar alguns links durante a apresentação no chat, para que a plateia, né, possa participar como um todo e que vai contribuir para as nossas discussões, né, de hoje. Só aguardar mais alguns segundos ela tentar conectar, senão a gente inicia e aí a gente ajusta as partes, né, da nossa discussão. Sem problemas, professor Daniel. Imprevistos sempre acontecem, nessas horas que acontecem essas coisas, mas não tem problema não, a gente espera sim. A mediadora ficou sem energia. O problema de ontem foi a confusão de horário que nós tivemos, porque aqui no Mato Grosso do Sul é 1 hora menos que São Paulo. E aí, quando deu 17 horas daqui, a sala estava cheia aqui e ainda faltava 1 hora para começar. A gente não prevê tudo, né? Embora a gente tenha divulgado e tal, mas imagina, né? É mais quem tem esse problema de horário que se atenta a isso, né? Quem está em São Paulo ou regiões que têm o mesmo horário nem se preocupa com isso, né? Mas tá bom, são os problemas desse nosso novo modo de viver, né? Faz parte. Oi, agora. Conseguem me ouvir? Agora sim. Agora sim. Ah, então tá bom. Enfim, né, gente, desculpem pelo transtorno.
Não consegui resolver no computador, então eu entrei também adicionalmente aqui pelo celular. Ontem, inclusive, né, Daniel, nós fizemos alguns testes e eu troquei. Ontem eu estava usando um headset, porque eu estava na FURB, e eu acho que eu mexi nas configurações, tentei voltar agora nas configurações, mas não deu certo, né? No ao vivo, geralmente a gente tem dessas coisas, né? A tecnologia prega das suas peças. Então, eu vou usar o meu plano B, que é acompanhar aqui pelo celular a parte do áudio, né? E a parte visual eu mantenho aqui pelo computador e compartilhamento da tela também, tudo bem? Desculpem, pessoal, mas faz parte, né? Então, novamente, agora, efetivamente, com vocês conseguindo me ouvir, eu gostaria de agradecer o convite tão gentil da professora Fernanda, que, como ela já mencionou, é uma honra, né, para mim aqui participar. A Fernanda, né, foi minha colega de mestrado, então toda aquela primeira, né, o primeiro contato com a vida acadêmica, a gente compartilhou dessa trajetória conjuntamente, né, as primeiras experiências, né, em sala de aula e tudo mais, então é um prazer muito grande compartilhar desse momento agora também, né, com você, Fernanda. Conhecer também a professora Elizabeth, a primeira oportunidade, um prazer, professora Elizabeth. E o colega Daniel, né, que também já é colega de longa data, né, Daniel? Desde lá do doutorado. E mantemos também a parceria, né, nas atividades lá do laboratório da FEA-USP e também agora, né, no laboratório, no grupo de pesquisas da FURB, né, envolvendo aí uma série de discussões relacionadas ao controle gerencial. Então, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Já vi algumas carinhas conhecidas, alguns nomes novos, né? Então, é muito bom ter também aqui o público de todos, né? Envolvidos aí na discussão da área de contabilidade gerencial. Bem, desculpem, eu não sei se quando eu saí ou voltei, vocês já haviam elencado ou direcionado, né, a nossa conversa. Mas, se não, eu estou aqui à disposição para fazer o compartilhamento dos materiais, tá? Nós estávamos na famosa conversa paralela, Franciele. Fique tranquila, que estamos te esperando para iniciar. Perfeito. Posso fazer o compartilhamento, então? Acho que já estou com os acessos aqui, né? Ótimo. Então tá. A famosa pergunta, né? Todo mundo consegue enxergar? Está conseguindo visualizar sem problemas? Legal. Bem, gente, boa noite, então, a todos, né? Um prazer, como a gente já comentou, participar do workshop de pesquisa aqui da UFMS, olhando, né, especificamente na noite de hoje, então, para a contabilidade gerencial, explorando alguns desafios da área, né? Então, eu e o professor Daniel, conjuntamente, montamos essa apresentação e organizamos a nossa discussão, né, com o propósito de, inicialmente, explorar, né, em termos de agenda, né, os aspectos relacionados à área de contabilidade gerencial, então, com uma breve introdução, né, de alguns elementos inerentes à área de contabilidade gerencial. Depois, avançamos também observando alguns aspectos relacionados ao processo de pesquisa em específico na área, então algumas particularidades do nosso campo, em termos de perspectivas teóricas, observando também aspectos metodológicos, né? E que, de certa forma, nos endereçam para alguns desafios relacionados à nossa área, né? Então, chamando a atenção, por exemplo, para a questão dos problemas, a importância, né, da definição de um problema, né, da área de contabilidade gerencial. Depois, também trouxemos alguns aspectos relacionados às perspectivas identificadas na área, então, tanto quanto uma visão mais acadêmica, como também prática, porque a gente tem percebido essa importância, né? Pode parecer clichê, mas a nossa área tem muito esse desafio de estar atento àquilo que a prática necessita em termos de avanços e discussões, né? Então, por mais que a gente está aqui envolvido no ambiente acadêmico, esse contato com a área prática é sempre muito importante. Então, nós trouxemos tanto
nessa discussão das perspectivas, um olhar daquilo que já vem se desenhando na academia, em termos de caminhos futuros, digamos assim, como também aspectos que a própria área prática tem ilustrado, né? E, por fim, os desafios propriamente ditos, né? Como um fechamento aqui das nossas discussões, endereçando também para o debate, né? Então, já para aquecermos aqui as nossas discussões na noite de hoje, né? Nós trazemos uma provocação, né? Então, a gente quer que todos aqui se sintam acolhidos e envolvidos na nossa conversa, né? Porque é realmente uma conversa. A gente convida a todos, então, para participar dessa primeira enquete, digamos assim, né? Vocês podem usar tanto o celular para identificar aqui o QR Code, como também, professor Daniel, você me ajuda nisso? Coloca, por gentileza, lá no chat o link, né? Para quem, por exemplo, não tiver o QR Code, pode ser? Então, vocês têm acesso também lá pelo chat. Ah, perfeito, muito eficiente. Podem acessar lá pelo chat também o link, e a gente pede, né, que vocês identifiquem 5 palavras, né? Quando vocês pensam em contabilidade gerencial, quais são as 5 palavras que logo vêm à mente de vocês, né? Para a gente também aqui identificar, né, o que está mais em voga quando a gente associa o conceito, né, de contabilidade gerencial, tá? Eu vou tomar a liberdade de parar um pouquinho o compartilhamento, para que a gente já possa acompanhar também aqui as respostas, né? Muito importante. Vamos lá. Deixa eu ver como é que vai ficar o compartilhamento aqui das principais respostas obtidas até então. Bem dinâmico, hein? As respostas continuam chegando. Legal, gente. Acho que isso já nos fornece, né, algumas pistas, né, em relação à identificação quanto à grande área de contabilidade gerencial. Então, é interessante perceber que a palavra controle, ela, apesar das atualizações, ela continua constante, né, tanto em termos de representatividade, né, o tamanho, né, para quem não conhece essa ferramenta do Word Cloud, né? Ela pressupõe que quanto mais vezes aquela palavra aparece, então mais ênfase, mais importância, mais destaque ela ganha dentro da nuvem de palavras, né? Então, é interessante observar que tanto planejamento, quanto controle, a gestão, são palavras que realmente receberam destaque nas respostas de vocês, né? E que está realmente alinhado com o grande tema de contabilidade gerencial, né? Então, a gente pode perceber aqui que a lógica, né, do planejamento, execução, por exemplo, por meio da gestão, né, e o controle figuram como aspectos centrais quando a gente pensa na área de contabilidade gerencial, né? E além disso, né, também temos destaque aqui, por exemplo, para o orçamento, né? A própria questão de custos, finanças apareceu aqui também, o que é bastante interessante, né? Tomada de decisão, porque historicamente a definição da contabilidade gerencial, ela justamente tem esse aporte, né? No sentido de que é a área que dentro da organização vai dar suporte informacional para o processo de tomada de decisão,
né? Então, realmente destaca aqui a importância desse tema e que, de certa forma, vai tangenciar a nossa discussão na noite de hoje, né? Daniel, você tem alguma observação que gostaria de acrescentar? Talvez acrescentar uma palavra que não apareceu com tanta representatividade, que seria o comportamento, né? Que seria o comportamento dos gestores, que é um dos olhares, né? Na verdade, é um dos pressupostos aí para a discussão de controle e de mecanismos, né? É o único ponto aí que eu senti falta em termos dessas palavras que foram colocadas. Mas as principais, realmente, que vem à mente quando a gente pensa em contabilidade inicial são nos mecanismos, né, nos artefatos, controle, orçamento, BSC, indicadores, né? Então, controladoria. Então, são termos que normalmente vêm à mente, mas o que está por trás de todos eles, né, de forma geral, é a questão do comportamento, tanto dos gestores quanto das organizações, né? Isso, verdade, legal, Daniel, que inclusive é um dos pontos que a gente explora mais à frente, né, na nossa apresentação, quando a gente retoma o conceito base, né, de contabilidade gerencial enquanto área, né? Então, essa evolução, né, de que realmente a contabilidade gerencial surge como a necessidade de suporte informacional para o usuário interno, né, da organização, e isso vem evoluindo também no sentido de que o uso dado essa informação, ele tem muita conexão, muita relação com o aspecto comportamental nas empresas, né? Então, por exemplo, vinculando ao aspecto motivacional dos funcionários, né? Atrelando os objetivos da empresa, por exemplo, ao acompanhamento das metas, né, e do desempenho dos funcionários. Então, todos esses elementos remetem também a um aspecto bastante comportamental, né? Então, obrigada a todos, né, pela participação. Realmente essa interação é muito importante aqui para a nossa proposta também. E eu vou voltar, só um minutinho, por gentileza, para a nossa apresentação, então, para darmos sequência. Legal. Então, fica à vontade, Daniel, agora na continuidade. Pode passar mais um, Francesco, depois a gente volta para esse aí. Sem problema. Pegando o gancho nessa conversa, né, em termos de indicação de quais seriam os termos que classificam ou que a área de contabilidade inicial está preocupada em discutir, em pesquisar, né, a gente consegue ver que são temas, né, no caso que vocês levantaram, mais vinculados a artefatos, a processo de gestão, né, dentro do foco da controladoria. Mas também há muito interesse de pesquisa dentro da área de contabilidade inicial, olhando para o indivíduo, né, para o gestor. Então, até o que a gente colocou aqui como o nível de análise, que é algo bastante interessante, né, de se perceber, é que as pesquisas na área de contabilidade inicial, elas estão preocupadas com os diversos níveis de uma organização, né? Então, olhar para a organização como um todo, identificar as práticas que ela adota, né? Discutir se isso, por exemplo, influencia o desempenho, olhar para uma ou algumas das suas unidades de negócio, pensando, por exemplo, no conflito entre essas unidades de negócio que operam em diferentes mercados, né? E que podem ser tratadas aí dentro da lógica de centros de investimento ou centros de lucro, né, dentro da perspectiva de centros de responsabilidade. A gente pode estar olhando para o nível do departamento, né, dentro da lógica funcional, departamento de finanças, departamento de recursos humanos. A gente pode discutir equipes, né? Então, quando trabalha, por exemplo, com bancos, a gente pode querer discutir comportamentos, práticas e usos, né, dessas práticas, olhando para a agência, para aquela equipe, né, que trabalha em uma agência ou posto de atendimento. Ou a gente pode estar querendo olhar ou estudar o comportamento do indivíduo, né? Então, o indivíduo é comprometido ou não com essa organização, o indivíduo confia ou não no seu superior, quais são as práticas que a empresa adota para fomentar esse comprometimento, esse alinhamento, né, de interesses entre os gestores, né, funcionários e a empresa. Em termos aí também do nível de análise, a gente pode olhar para os indivíduos dentro da hierarquia organizacional. A gente pode trabalhar com C-levels, né? A gente pode trabalhar com conselheiros de administração,
gestores, né, que a gente trata como middle managers, né? Então a gente pode olhar para os indivíduos, mas dentro das suas, dentro, né, da perspectiva hierárquica da empresa. Ou seja, as fronteiras, né, aí em termos dos níveis de análise são bastante amplas, né? E um outro ponto que a gente queria destacar aqui com vocês é a questão da multidisciplinariedade, né? Então, muitos dos pontos que foram trazidos estão mais dentro do eixo realmente de contabilidade gerencial, mas para a gente investigar a influência, por exemplo, dessas práticas sobre pessoas, a gente tem que beber de algumas fontes teóricas, né, da psicologia, para a gente entender a interação entre pessoas, entre membros de uma equipe, a gente tem que beber em fontes da sociologia, para a gente entender o impacto econômico, né, em termos aí da otimização e maximização de resultados, teorias dentro da economia, né, alinhamento de interesses, né, que é a lógica aí da teoria da agência. Então, na verdade, um pesquisador da área de contabilidade gerencial, ele tem que ser, em certa medida, multifacetado. Por mais que ele tenha interesse, né, e background, né, para alguns temas específicos, mas ele acaba tendo que avaliar trabalhos que abarcam outras teorias. Por exemplo, às vezes o pesquisador ele trabalha muito com uma teoria, sei lá, teoria contingencial, mas só que ele é requisitado para avaliar trabalhos que olham para o nível do indivíduo e que utilizam teorias da psicologia, né? Então, essa é uma característica da área de contabilidade gerencial. Há muitas sinergias, né, com outras áreas do conhecimento. Então, além dessas que eu comentei, a gente também tem que estar atento, né, a literaturas de estratégia, gestão, empreendedorismo, inovação, diferentes tipos de empresa, né? Então, a gente tem literaturas, né, e pesquisas específicas que tratam de startups, empresas multinacionais, internacionalizadas, empresas familiares. Então, assim, é um campo muito diverso, o que abre uma série de oportunidades, né? Claro, mas também muitos desafios, né? Que é justamente esse o tema, né, da nossa conversa. Pode passar, por favor, Franciele? Pode seguir, depois a gente volta para isso. E aí, um outro ponto importante, né, para delimitar a fronteira, por mais que a gente tenda, né, tenha uma tradição em desenvolver estudos que olhem, né, para um grupo de empresas, né, a gente quer entender como as empresas estão utilizando determinada prática, ou como que essa empresa, como essas empresas, né, estão inovando, né, estão competindo de igual a igual com seus concorrentes ou até com outros setores. Por mais que a gente tenha esse olhar, né, normalmente mais amplo, a gente tem que entender quão importante é a segmentação, o olhar, né, para as diferenças das empresas que fazem parte que participam dos nossos estudos. Então, isso, assim, quando a gente trabalha com dados em arquivo ou com survey, normalmente a gente não está atento que, por exemplo, né, empresas de grande porte tendem a ter práticas e comportamentos diferentes do que empresas de pequeno porte. Empresas familiares bem diferentes de empresas startups. Então, entender, né, eu diria, as particularidades ou especificidades de cada empresa, ou de pelo menos um grupo de empresas, é fundamental para a gente, primeiro, desenvolver ou propor, né, problemas de pesquisa e temas de pesquisa que sejam, de fato, relevantes, né, que tenham aplicabilidade, assim, ou conceitual, ou mesmo instrumental, né, de utilização, e para que, de fato, a pesquisa gere contribuições. Então, por mais que às vezes a gente, né, possa desenvolver estudos mais amplos, olhando para um grupo maior de empresas, a gente tem que ter em mente das limitações desse olhar amplo, né? E aí, identificando justamente essas diferenças. Benefício está melhor que o custo. As diferenças, acho que isso. As diferenças em relação a essas empresas, né? Então, coloquei aqui alguns atributos, né? Maturidade, então, empresas em estágios iniciais ou empresas centenárias, né? O próprio ambiente que essa empresa opera, se é um ambiente mais hostil, né? Mais turbulento, com alta competitividade ou não, né? O setor,
o tipo, né, se é uma empresa startup, se é uma multinacional, e o porte em si. Então, todos esses atributos têm que ser levados em consideração em qualquer desenho de pesquisa. Por mais que quando né, a gente olhe para o todo, a gente não vai levar em consideração todos esses aspectos de forma profunda ou de forma detalhada, mas a gente tem que entender as limitações que um olhar mais geral, mais amplo, tem. Né? E aí a gente vai trazer alguns pontos, né, de estímulo a pesquisas qualitativas, né, que olham para o contexto, né? Ou seja, o contexto de uma empresa de grande porte, uma empresa familiar, uma empresa do setor de manufatura, num ambiente turbulento, uma empresa já no estágio longevo, é bem diferente de uma empresa de pequeno porte, né, que é, por exemplo, uma startup, no setor de tecnologia. Então, ou seja, a gente tem que utilizar lentes, né, ou teóricas ou metodológicas que sejam qualificadas ou aplicadas, né, particularizadas para essa heterogeneidade, né, para esses diferentes tipos de empresas. Isso, eu acho que é um ponto bastante importante de um pesquisador da área de contabilidade gerencial. Agora, se puder voltar, Franciele, por favor. Então, assim, a gente abordou um pouco sobre os temas, né, possíveis temas, e vocês contribuíram, trouxeram os temas que, para vocês, né, caracterizam a área de contabilidade gerencial. A gente acabou discutindo aqui que as fronteiras, né, da área de contabilidade gerencial, na verdade, elas são quase inexistentes, né, porque a gente... na verdade, eu entendo que a área de contabilidade gerencial é uma área, né, de pesquisa multidisciplinar e, na verdade, as grandes oportunidades de pesquisa, de fato, estão de contribuição estão nesse ponto, né? Na busca de teorias, às vezes, de outras áreas do conhecimento para explicar comportamentos de organização, comportamentos de pessoas, né, dentro da nossa área. Então, esse é um ponto muito importante. Um outro ponto nessa parte introdutória, que eu acho importante mencionar também, é que, além dos temas, além dessas fronteiras, né, da multidisciplinariedade, a gente tem os pesquisadores, né? E aí, para a gente entender o que essa área de pesquisa, ou o que essa área de pesquisa contribui, ou agrega, ou atua, a gente tem que entender tem que conhecer, de forma geral, quem são essas pessoas que pesquisam na área, né? Então, sejam pesquisadores nacionais ou internacionais, né? Conhecer os grupos de pesquisa e os projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos por esses grupos de pesquisa, né? Que, na verdade, são as pessoas que formam esse conhecimento da área. Então, em toda atuação que a gente tem dentro dos grupos, como pesquisador, como avaliador, né? Como professor ou como palestrante, a gente está mostrando, né, a nossa visão da área e, de certa forma, contribuindo aí para a formação, né, do conhecimento sobre o que é essa área, que tipo de contribuições ela traz, tanto em termos teóricos quanto práticos. E aí a gente até mencionou quais seriam essas fontes, né, de informação, principalmente para os alunos da graduação. Ou seja, a gente pode buscar, né, por temas, olhando, né, os interesses, ou também buscando pelos pesquisadores que têm atuado nesses temas. Então, algumas fontes, né, como Currículo Lattes, Google Acadêmico, participação de eventos, interação, né, com pesquisadores, isso é bastante importante e isso compõe, né, eu acho que compõe o que é essa área de pesquisa. Agora, pode passar, Franciele, por favor? A gente vai para uma... Não sei se você quer complementar algo. Sim, sim. Na verdade, né, só complementando o que o Daniel trouxe, nesse ponto é muito importante essa fase de networking, né? Então, para os jovens pesquisadores, né, é sempre interessante acompanhar também os pesquisadores do tema. E a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam nesse processo, né? Então, por exemplo, o próprio Google Acadêmico, né, te permite seguir
as publicações que aqueles pesquisadores vêm desenvolvendo, né? E também outras plataformas, é claro, né? Mas trouxe o Google Acadêmico como exemplo porque é bastante acessível e usual, né? Mesmo para quem está começando, né? Então, também, de certa forma, vejo assim, por mim, né? Que me auxiliou bastante no início, e também para quem está iniciando, fica aqui então a sugestão para utilizar dessas ferramentas no sentido de alinhavar, né, possíveis interesses em termos de pesquisa e temáticas, né? Legal, eu vou seguir aqui, Daniel, para a próxima atividade. A gente trouxe uma pergunta, né, que não é tão simples assim, mas assim, qual que é quais os principais papéis, né, da pesquisa na área de contabilidade gerencial? Por que a gente desenvolve pesquisa na área, né? Então, vocês podem acessar pelo QR Code, mas eu vou colocar o link também aqui no chat, para que vocês possam, na verdade, ranquear, né, frente a algumas das opções que a gente colocou, né? Então, como que vocês enxergam esse papel, né, da pesquisa em contabilidade gerencial? E aí, eu compartilho aqui, Franciele, os resultados, ou você por aí? Você pode compartilhar, fica à vontade, Daniel. Então tá. Só aguardar aqui algumas respostas para eu compartilhar, para não enviesá-los, né? O tal do viés. Eu já vou compartilhar aqui. Então, o item que está vencendo até agora é criar novos conhecimentos e soluções. E, em segundo lugar, fornecer compreensão e ou explicações sobre um fenômeno. E aí, em último lugar, né, mudar pressupostos ou pontos de vista. E, no quarto lugar, confirmar os pressupostos teóricos existentes. Bom, eu acho que não vai mudar, né? E aí, Franciele, o que você acha? Legal, bem interessante, acho que a resposta, né? Vou retomar aqui o compartilhamento dos slides e a gente dá continuidade. Retomamos, né, esses itens aqui dentro da apresentação também, porque realmente, quando a gente pensa na pesquisa, né, e daí na pesquisa científica como um todo, por meio das investigações, nós nos possibilitamos, né, seguir vários caminhos, né, e o que, na verdade, está relacionado com o propósito da investigação tem muito, tanto da ontologia do pesquisador, frente a como ele enxerga aquele cenário, né, qual é o tipo de problema que mais chama a sua atenção e qual é o seu propósito de contribuição por meio do desenvolvimento de uma pesquisa científica, né? Então, a gente pode, de certa forma, também atrelar cada um desses objetivos em relação ao desenvolvimento de uma pesquisa científica a possibilidades de avanços em uma certa discussão, né? Então, por exemplo, fornecer compreensão ou explicação sobre um fenômeno, que, se não me engano, aparecia na segunda, foi, né, a segunda opção de maior destaque dentro das respostas de vocês, né? Permite, por exemplo, avaliar uma situação pontual, específica, característico de um estudo de caso, né? Que quer imergir num dado problema e compreender aquele fenômeno, desculpem, na origem, né? Conseguir compreender aquela situação e, a partir dessa compreensão, traçar explicações.
desdobramentos, por exemplo. Então, uma situação que a gente poderia atrelar aqui, processo orçamentário, compreender como o processo orçamentário ocorre em uma organização multinacional, por exemplo, dada a complexidade da segmentação das diferentes unidades, do fluxo informacional, na tramitação do processo orçamentário. Então, ir a fundo nesse fenômeno, entender, compreender como ele ocorre na prática e, a partir disso, trazer possíveis explicações, que podem suscitar em mudanças, em melhorias, em vários aspectos relacionados lá ao processo orçamentário, por exemplo, né? Mas é um estilo, uma forma de se desenvolver pesquisa e que traz uma contribuição dentro desse propósito. Temos aqui também a possibilidade de desenvolver pesquisas em contabilidade gerencial com o propósito de gerar previsões sobre um fenômeno, que a gente percebe, por exemplo, em pesquisas que olham para previsões relacionadas ao resultado, ao desempenho, ou como uma mudança no sistema de avaliação de desempenho da empresa pode refletir lá no desempenho geral da organização, ou a vinculação da remuneração, né, de uma remuneração variável, por exemplo, em relação ao cumprimento das metas, pode, de certa forma, impactar no desempenho geral da organização. Então, propor algumas previsões com esse intuito, né? E de certa forma, né, remete a um tipo de pesquisa muito específico no ramo da contabilidade gerencial, né? Usualmente aplicando, por exemplo, pesquisas com arquivo ou experimentos, né? Um pouco já diferente do propósito da opção anterior, que voltava mais para uma estratégia de estudo de caso, que pressupõe uma imersão, um aprofundamento maior na compreensão daquele fenômeno in loco, por exemplo, né? Mudar pontos de vista de um fenômeno, abrir novos mundos, perspectivas, que ficou como a última opção, né? Realmente está mais relacionada a pesquisas mais disruptivas, eu até diria, em termos de paradigma. Né? Então, está muito relacionado com a postura de você quebrar um paradigma, mudar um pressuposto teórico, por exemplo. E que são pesquisas que nós sempre instigamos, né? Mas que também tem um nível de desafio bastante grande, tanto para o pesquisador quanto pela própria comunidade como um todo, né? Então, até um exemplo dentro dessa linha, a gente pode ressaltar as pesquisas numa perspectiva mais crítica, que tem muito esse olhar, né? De você mudar paradigmas e, a partir disso, então, fazer com que a área, né, de uma forma geral, mude um certo entendimento sobre uma perspectiva analisada ou um fenômeno. Tá? Aqui a gente poderia ilustrar, por exemplo, a própria proposta do Beyond Budget, né, de você quebrar o paradigma do orçamento tradicional, né, e trazer essa discussão em termos de uma ferramenta, né, que vai contra uma ferramenta, né? Então, seria um olhar disruptivo dentro da linha específica de contabilidade gerencial, por exemplo, né? Confirmar pressupostos teóricos existentes. Aqui a gente poderia ilustrar como até uma ideia de mainstream, né, Daniel? Assim, se a gente observar as últimas pesquisas e a grande parte das pesquisas em contabilidade gerencial, elas têm seguido por esse caminho de você confirmar pressupostos, né? Então, por exemplo, as pesquisas têm indicado que a incerteza ambiental, né, a incerteza como um todo, é um fator explicativo, um fator importante para determinar a criação de folga orçamentária, né, que é um fenômeno dentro do processo orçamentário das empresas. Então, a teoria tem trazido essa indicação e você, por exemplo, recorta, né, uma amostra aqui de empresas brasileiras que estão dentro de um contexto, né, historicamente bastante turbulento em termos de nível de incerteza e testa esse pressuposto para avaliar se de fato o nível de certeza impacta, né, tem uma relação positiva, por exemplo, com a criação de folga. Né? E, por fim, criar novos conhecimentos e soluções, que foi a grande vencedora aqui na nossa breve enquete, né? Já que trata de desafios de pesquisa em contabilidade gerencial, vamos trazer um pouquinho da essência da pesquisa aqui para esse grupo seleto.
uma associação muito forte também em termos da aplicação prática desse conhecimento, né? Então, o que significa essa criação de novos conhecimentos e solução? Para melhorar a tomada de decisão e o impacto no mundo que nos rodeia, né? Essa ponte direta entre o conhecimento gerado na academia e a sua aplicabilidade na prática, né? E perceber que isso não é uma via de mão única, né? E sim de mão dupla, porque essa importância do conhecimento gerado pela academia, ela também se abastece daquilo que a prática anseia, né? E isso nos traz a atenção para um outro desafio muito particular da nossa área, que é essa interação entre academia e a área prática, né? Que é o que a gente vai chamar, né, Daniel, de comunidade, né? Comunidade de pesquisa mais à frente. Então, alinhando aqui também dentro dessa conversa, nós trouxemos a importância da definição do problema que está sendo objetivado por meio da pesquisa, né? Então, eu acho que o grande mote aqui em relação à definição da pesquisa em contabilidade gerencial, assim como o Daniel já trouxe anteriormente, né? Ele passa por esse reconhecimento de que a área de contabilidade gerencial ela é multifacetada, né? Ela bebe da fonte de várias outras teorias, né? E isso nos traz a importância da definição adequada do problema e, consequentemente, como a gente alinha essa necessidade, né, de alcançar esse problema em termos de contexto, em termos de lente teórica, em termos de metodologias, né, que nos permitem responder ao problema, né? E para isso nós temos a estratégia, por exemplo, das hipóteses e das proposições no caso de pesquisas qualitativas, né? Então, acho que essa definição do problema é o ponto central que nos permite aí trazer realmente uma contribuição em termos tanto teóricos como também práticos, né? Então, para ilustrar, né, estes elementos e, de certa forma, destacá-los em termos práticos, operacionais, nós escolhemos 2 artigos que recentemente foram publicados, né? Este aqui, que trata de uma pesquisa com um cunho mais qualitativo, né? Então, o artigo ele versa sobre explorando a interdependência entre o gain sharing, que a gente pode traduzir aqui para a figura do PPR, né? Então, plano de participação de resultado, e avaliação de desempenho em uma cooperativa de crédito. Então, esse artigo está no Ahead of Print da revista Contabilidade e Finanças da USP, e ele foi desenvolvido em conjunto, né, com os alunos lá do PPGCC da FURB, né, com a Caroline, com a Crisiane e comigo, né, e o professor Daniel, fruto do nosso grupo de pesquisas lá do PPGCC da FURB, né? E nesse artigo em específico, qual que foi o problema, né, que a gente identificou? Então, nessa cooperativa de crédito, eles faziam uso tanto do PPR como uma figura de motivar os funcionários, as equipes a alcançar os objetivos da organização e, consequentemente, também perceberem nesse esforço, nesse comprometimento, né, terem uma recompensa em função disso, então, com o propósito de alinhamento dos objetivos, tanto no nível organizacional como no nível do indivíduo, né? Ao mesmo tempo, eles também fazem uso, então, da avaliação, né? Do uso do sistema de avaliação de desempenho, tanto numa perspectiva objetiva e numa perspectiva subjetiva, né? E qual foi o problema que nos chamou a atenção e nos permitiu, então, ir mais a fundo no sentido de desenvolver uma pesquisa com esse enfoque, né? A grande discussão era se essas 2 práticas da contabilidade gerencial, né, então o uso da remuneração variável e o sistema de avaliação de desempenho, eles necessariamente eles são interdependentes ou não, né? Então, ou em que nível também acontecia essa interdependência, né? Então, por quê? Porque
ao se perceber, por exemplo, um descasamento entre as práticas ou, né, uma não observância, uma não observância dessa interdependência, poderiam suscitar aí alguns problemas de controle, né? Como a falta de comunicação, falta de clareza de metas, ou o próprio desalinhamento. Às vezes, o teu sistema de avaliação, ele objetiva, né, um certo aspecto no teu sistema de controle, que não está necessariamente alinhado com aquelas metas, aqueles objetivos lá que são cobrados do funcionário em termos de remuneração, em termos de, né, de remuneração pelo desempenho. Então, a gente queria avaliar em que medida que esses dois sistemas, eles tinham, de fato, uma interdependência, né? Ou não, tá? Então, esse problema, né, nós nos baseamos aqui em alguns autores que já vinham destacando dentro da literatura de sistema de controle gerencial, este olhar, né? Então, de você olhar para os teus sistemas de controle ou numa visão de pacote, ou numa visão sistêmica, né, em que eles são sistemas isolados, né? Então, esse foi a nossa lente teórica para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Utilizando como base a literatura própria da área de sistema de controle gerencial, tá? E o contexto da cooperativa de crédito, nesse caso, também foi muito importante, porque todo o sistema financeiro como um todo, né, ele tem uma pressão muito forte pelo alcance das metas, a busca pelo resultado, né? E uma cooperativa de crédito, além dessa, digamos que assim, entre aspas, né, agressividade pelo desempenho, pelo olhar financeiro, né? Ela também tem um cunho muito corporativo no sentido de cooperação, que é o lema de uma cooperativa, né? De crescer juntos, né? E a gente queria avaliar como esse contexto, então, de uma cooperativa de crédito traria aí elementos ricos para discutirmos a interdependência ou não desses sistemas de controle. Tá? Então, o que nós percebemos a partir do desenvolvimento dessa pesquisa? Ela foi uma pesquisa qualitativa, nós entrevistamos, né, 7 gestores de diferentes níveis, então, desde a área da diretoria, dos coordenadores, até os coordenadores de equipe, né, dos postos de atendimento. Né? E nós percebemos, por meio de 3 proposições, né, de que, de fato, né, esses sistemas, tanto o sistema de remuneração variável, né, o PPR, e o sistema de avaliação de desempenho, de certo modo, eles se compensam, né? Eles reforçam a importância de um e outro, do uso de um ao outro, e ele habilita, né? Ele habilita no sentido de que ele avança a potencialidade, né, do outro sistema, tanto numa percepção, por exemplo, do indivíduo aprender com o processo, né, como também de ele dar valor àquela ferramenta. Então, quando o funcionário ele é recompensado pelas mesmas métricas das quais ele é avaliado, ele reforça a importância do mecanismo. Então, essa investigação ela nos possibilitou, né, imergir realmente, né, na vivência, na realidade dessa organização e extrair alguns elementos bastante ricos nessa compreensão entre a interdependência desses dois sistemas de controle. Ok? Daniel, por favor. A gente trouxe um outro exemplo, né? Então, assim, o que a professora Franciele trouxe em relação ao modelo, né, anterior, para cada uma daquelas ligações, né, entre as ferramentas, a gente tem toda uma construção conceitual por trás, né, e uma discussão do tipo de interdependência entre aquelas práticas, né? O que nesse estudo que eu vou trazer para vocês agora, a gente traz uma lógica mais exploratória, né? Ou seja, quais são as práticas que as empresas adotam, né? Quais são as práticas orçamentárias, como ele pode ser caracterizado nas empresas que atuam no Brasil. Então, esse é um artigo que foi desenvolvido por mim, pela professora Franciele e pelo professor Fábio Fresati, e foi publicado na REPEC recentemente também. Pode passar, por favor? E, basicamente, o problema, né? Aqui o problema, assim, seria a instigação do pesquisador para desenvolver uma pesquisa sobre o tema, né? Então, na verdade,
a gente desenvolve pesquisas, né, focando em ter as publicações, né, em atingir essas publicações em revistas, em congressos, mas acho que um interesse mais nobre da pesquisa é a gente, como pesquisador, aprender, né? Gerar conhecimento para nós mesmos, né? Então, é claro que esse não é apenas o único papel da pesquisa, né? E sim gerar conhecimento para a área, mas eu acho que a grande motivação é essa, né? Individual é a gente aprender, né? Então, essa pesquisa foi nesse sentido, para a gente compreender as práticas orçamentárias utilizadas pelas empresas que atuam no Brasil. Então, o problema, que de certa forma a gente tangencia, né, será que as empresas adotam o mesmo modelo de orçamento, ou empresas de um mesmo setor, com a mesma característica, utilizam o mesmo modelo de orçamento ou não, né? Então, o pressuposto era de que não, mas a gente não sabia quais práticas as empresas brasileiras adotavam. A gente tem muitos estudos sobre orçamento no Brasil, muitos estudos muito interessantes, mas essa visão, né, vamos dizer assim, mais em termos da maturidade, da configuração com olhar geral, a gente procurou se aprofundar neste estudo. Então, basicamente, a lente teórica, ela, na verdade, é um modelo, né, é um construto de um autor, de um estudo do Sponey e Lambert, diferentemente do trabalho anterior, que a lente teórica é uma teoria de fato, né, uma abordagem teórica mais consistente em termos ao redor aí da complementariedade, da interdependência entre práticas de controle. Então, esse foi o problema que a gente abordou, e aqui está o modelo que expressa o que foi discutido no trabalho. Então, basicamente, compreender, né, as características do orçamento divididas nos estágios de plano, execução e controle e avaliação, né, e outras características transversais que estão apresentadas aqui embaixo, né, envolvimento dos gestores no processo, nível de detalhamento, nível de formalização. E a gente vinculou essas características, né, e, na verdade, o agrupamento em perfis, em tipos de processo orçamentário de empresas brasileiras, e comparou com as funções que esse orçamento desempenhava e com alguns fatores contingenciais que a gente até listou aí, o porte, empresas de grande porte se concentram em determinado estilo, vamos dizer assim, ou maturidade do processo orçamentário ou não, né? Uma empresa multinacional tende a ter práticas diferentes do que empresas nacionais, e, na verdade, o que a gente achou é que não há uma indicação clara de classificação com base na maioria desses critérios, né? O que a gente observou é que, dentro da amostra de empresas participantes, a gente tinha empresas com nível de maturidade de orçamento, né, ou seja, com características baixas, né, e empresas com características mais estruturadas. Então, empresas com processo orçamentário, às vezes, mais rígido, né, então, que a gente classificou em um grupo, empresas com processo orçamentário que a gente trabalhou como flexível, ou seja, tem todas as etapas do plano, mas ela utiliza mais mecanismos aí de acompanhamento, de reestimativas. Então, foi alguns dos resultados que a gente obteve com este estudo. Então, o problema, né, ele pode ser, vamos dizer, formatado a depender, né, da lógica de pesquisa, seja ela uma lógica mais de teste de hipótese, uma lógica mais exploratória, né, uma lógica mais descritiva. Pode passar, por favor? E aí, para fechar essa discussão, né, sobre os temas, né, e também sobre a pesquisa, né, a gente trouxe uma discussão de um editorial escrito pelo professor Fábio, que discute, né, o que ele trata de atributos que devem ser considerados no desenvolvimento de uma pesquisa científica, o que deveriam ser, né, na visão dele. E que tanto eu quanto a professora Franciele, a gente entende dessa mesma forma também, né? Então, aqui estão alguns atributos. O ponto é que dificilmente uma pesquisa vai ser perfeita, né? Vai atingir o nível máximo em todos esses itens, né? Especialmente no de impacto, né? Que é algo que às vezes é mais fácil de ser observado numa área mais técnica ou numa área de saúde do que numa área como a nossa, né,
ou seja, o impacto das nossas pesquisas e dos conhecimentos gerados, ele não é imediato, né? A gente não vai, na maioria das vezes, não vai transformar as práticas das empresas de um dia para o outro, né? Igual, por exemplo, a invenção, né, de uma vacina pode influenciar muito uma sociedade, né? Mas é algo que deve ser observado pelos pesquisadores. Então, eu vou passar por alto em cada um desses pontos, né? Então, primeiro, a lacuna de pesquisa. É um primeiro ponto, né, que reflete um pouco o esforço do pesquisador ao identificar o que já se sabe, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto no campo de pesquisa, né? Mas a lacuna, ela não só se restringe à falta de estudos sobre determinado tema ou dentro de determinado contexto. Então, por exemplo, olha, não tem estudos sobre orçamento em uma empresa do setor de pequeno porte, do setor alimentício. Mas por que isso deveria ser estudado, né? Por que isso é uma lacuna de pesquisa? Porque tem controvérsia de estudos, os estudos mostram resultados diferentes. Então, aí é uma lacuna de pesquisa mais consistente, né? Ao redor de controvérsia, não apenas sobre falta, né, de estudos, né? Um outro ponto importante, um outro atributo é a relevância da pesquisa. Isso tem havido muito debate, a gente tem muitos fóruns debatendo justamente a importância do alinhamento da pesquisa com a prática, né, com os profissionais, e aí entra a parte da relevância. Mas as pesquisas, de forma geral, elas podem servir, né, podem ser úteis tanto para pesquisadores desenvolverem outras pesquisas e agregarem novos conhecimentos, como também relevância prática, né, de mudança. Inovação está mais alinhado com a parte de originalidade na pesquisa, então, de forma geral, não são todas as pesquisas, ou grande parte delas, que a gente acaba tendo contato, não tem um alto nível, vamos dizer assim, de inovação, mas algumas, às vezes, a gente estou lendo, por exemplo, uma revista e leio um artigo, nossa, às vezes a gente pensa, né, que legal essa ideia, eu queria ter tido, né, essa ideia para desenvolver um estudo, eu acho que ou a abordagem, ou o tema pesquisado, a forma como foi conduzido, é algo inovador e criativo, né? Esse é um outro atributo muito, muito interessante. Um outro é a contribuição da pesquisa, que ela depende de ser útil para alguém e de ser inovador. Então, quando a gente linka esses dois atributos anteriores, a contribuição ela é uma consequência, né? É um resultado do estudo. Pode passar? Ok, legal. E dando sequência, né, um dos pontos que a gente trouxe também, eu vou já ir passando para aproveitar a questão do tempo, né? Esse é um modelo adaptado, né, de Sanders, Lewis e Tornil, de 2015, né, que é conhecido como, faz uma alusão ao modelo de cebola, né, ou seja, para a gente compreender o processo de investigação e principalmente a importância do alinhamento em cada uma das esferas aqui em relação à pesquisa, né. Então, o primeiro grande círculo aqui, ele está relacionado com uma posição ontológica, epistemológica daquele conhecimento, né, então por isso que ele é visto com um perfil mais de filosofia. Então, quando a gente começa a adentrar no ambiente acadêmico, né, a gente começa a perceber, olha, esse é um tipo de pesquisa positivista, esse é um tipo de pesquisa interpretativista, né? Então, cada olhar para a pesquisa, ele vai ter lá a sua tribo, né? O professor Fresati, ele usa muito essa expressão, né, da tribo, né? Então, que são as formas de você enxergar aquele fenômeno e desenvolver, então, a sua discussão dentro daquela perspectiva, tanto teórica, em termos de nível, né, de uma filosofia ontológica, como também, consequentemente, seu desdobramento em termos metodológicos, né? Então, aqui nós teríamos como questão, né, os tipos de pesquisa com olhar interpretativista, positivista, realismo crítico, que é a pesquisa crítica, né, que eu mencionei anteriormente,
pós-modernismo e o pragmatismo, né? O que a gente tem percebido de uma forma mais enfática na área, como a gente já mencionou, o mainstream, né, é positivista, né, dentro de um aspecto mais de você testar hipóteses, confirmar pressupostos, né? E por exemplo, aquele olhar mais interessado em compreender um fenômeno, em explicar aquele fenômeno, por exemplo, no quadrante aqui mais interpretativista, por exemplo, tá? Na sequência, como você, então, elabora a abordagem para desenvolver a teoria, nós temos a discussão, né? Se essa pesquisa ela é dedutiva ou indutiva, na outro extremo, ou abdutiva, né? O abduction aqui, entre os dois extremos, digamos assim, né? Então, o dedutivo, você testa, né? Você parte daquilo que já foi construído, ou daquilo que pressupõe uma certa teoria, e você testa ele na prática, né? E o indutivo é o caminho oposto. Então, você parte, né, da base, digamos assim, para construir uma certa teoria, um certo argumento, né? Como é muito característico em pesquisas do tipo ground theory, né? Que você vai desenvolver um certo conhecimento partindo do zero, né? Então, também teríamos esses extremos. É claro que tudo isso tem uma série de discussões, literaturas atreladas, aqui a gente vai tentar tangenciar de uma forma mais breve, né? O próximo quadrante de interesse ele está relacionado à escolha metodológica, né? Então, se a abordagem a esse problema, por meio desse olhar filosófico, por meio dessa abordagem de desenvolvimento dessa teoria, será dado numa perspectiva mais quantitativa, qualitativa, ou inclusive tendo que mesclar, né, os métodos, né? E por fim não, na verdade, antes, né, de chegarmos nos dados, nós ainda temos a situação do método em si, da estratégia de pesquisa em termos de método. E aqui nós temos uma série, então eu posso desenvolver uma pesquisa do tipo survey, um experimento, um estudo de caso, a própria técnica da ground theory, né? Uma pesquisa de narrativa, pesquisa-ação. Então, é como você vai desenvolver aquela pesquisa na prática. Além disso, a gente pode observar ainda o aspecto temporal, então, né, se a resposta a esse problema consegue ser dado por meio de um olhar cross-section, então você estipulando um recorte temporal, né, esse recorte lhe permite solucionar esse problema, ou se para atingir aquela resposta, então você tem que ter um olhar longitudinal, né, observando, por exemplo, aspectos mais temporais, né, envolvidos ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se o teu foco é o resultado, né, talvez uma cross-section já te atenda. Agora, se o teu objetivo é o processo, você tem que acompanhar aquele fenômeno ao longo do tempo e captando os elementos necessários para conseguir cumprir com o seu objetivo de investigação, né? E, por fim, nós temos o próprio aspecto de coleta e análise de dados, né? Então, o que a gente percebe com isso? Que o processo da pesquisa como um todo, em cada uma dessas etapas, ele terá alguns desafios envolvidos, né? E que parte da necessidade de escolhas que os pesquisadores fazem, né? O que é importante destacar aqui? A necessidade de alinhamento, né? Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa positivista, qual é a abordagem mais adequada? Quais são os métodos, né? A escolha de métodos, a escolha metodológica mais aderente, os métodos mais aderentes, né? E, enfim, para lhe orientar nessa comunicação também, né? Então, partindo dos exemplos trazidos anteriormente, nós fizemos essa classificação, por exemplo, em relação ao artigo que foi publicado, né, na revista na Contabilidade e Finanças. Então, por exemplo, aqui ele se trata de uma pesquisa qualitativa com olhar interpretativista, foi um estudo de caso com recorte cross-sectional, né? Então, essa abordagem ela traz a necessidade desse tipo de alinhamento, né? Enquanto que o artigo que foi apresentado pelo professor Daniel, né? Só deixa eu
contemplar aqui, ele já parte de um outro alinhamento, né? Um enquadramento mais positivista, com enfoque dedutivo, um olhar quantitativo para análise, né? Foi feita uma survey e também um olhar cross-sectional. Pois não, Daniel? Eu acho que são esses os pontos. Talvez só enfatizar que nesse ponto a gente está tratando da execução da pesquisa, né? Então, o que vem antes? Vem o problema, né? O entendimento do fenômeno e toda aquela questão de construtos, né? Que foi abordado anteriormente. Mas essas perspectivas, né? Esses pontos que a professora Franciele trouxe, eles têm que estar alinhados com as vertentes definidas anteriormente, né? Então, tradicionalmente, uma lógica de teoria da agência estaria mais alinhada a uma lógica positivista, dedutiva, né? Enquanto outros tipos de teorias e abordagens poderiam estar relacionados a outras perspectivas. Acho que são esses os pontos. Pode passar, Franciele? Talvez a gente possa ir já para as perspectivas, pela questão do tempo. Opa, sim, legal. Isso, então, em relação às perspectivas, né, eu trouxe aqui novamente uma nuvem de palavras, né, esse levantamento, ele está acontecendo, na verdade, né, ainda não foi finalizado, mas lá no grupo de pesquisas aqui da FURB, na verdade, a gente fez um mapeamento dos títulos das publicações encontradas nos últimos anos, nesses journals elencados aqui. Nesse momento, a gente ainda está na fase apenas do mapeamento das pesquisas internacionais, né? Mas para chamar a atenção de alguns termos que têm recebido destaque nestes últimos anos, né? Então, fica muito forte a questão ainda do sistema, né? Performance, que é avaliação de desempenho, a parte do profissional também, né? O manager, controle, contabilidade. Aqui nós temos o relative, que também faz associação, né? A você fazer uma comparação de performance, por exemplo, entre equipes ou em vários níveis, né? Orçamento, né? O budget, que historicamente ele é retratado como o artefato mais utilizado pelas empresas, isso tanto no aspecto internacional, né, mundial, como aqui no Brasil, isso também se mantém, né? Aspectos relacionados a controle formal e informal, por exemplo, né? Então, como que o uso dado ao controle, outra palavra que também recebeu destaque, né? Que é muito forte, por exemplo, dentro do modelo de Simons, quando ele enfatiza a importância do uso dado ao sistema diagnóstico, ao sistema interativo, por exemplo, né? Então, são expressões que têm ressaltado para onde a área caminha em termos de investigações, em termos de temas de interesse, né? E também, enquanto pesquisadores, nos auxiliam tanto a entender a área como um todo, né? A definir as nossas lacunas, né? A conseguir construir boas lacunas também para as nossas pesquisas, né? Como também nos fornecem pistas, né? Sobre para onde a área como um todo vem se desenhando para os próximos temas de interesse como um todo, né? E na sequência, o Daniel, né, o professor Daniel também trouxe algumas perspectivas que remetem a questões, né, práticas e identificadas em outros meios também. Desculpem. Então, além de estar atento, né, ao que tem sido pesquisado pelos acadêmicos, a gente tem que beber, né, de fontes de profissionais, né? Ou seja, que trazem discussões que estão sendo vivenciadas aí no mercado como um todo. Então, a gente trouxe aqui algumas das potenciais fontes, né, de uma revista que chama Strategic Finance, que aí a gente trouxe algumas notícias de capa, né, umas reportagens relacionadas ao papel do profissional, seja ele CFO ou até do controller, nesse contexto de pandemias, né, cenário turbulento, e aí mudanças, por exemplo, para atuação virtual, do foco, né, do controller como um business partner, auxiliando aí no dia a dia e gerando discussões com as áreas, né, com as outras áreas da empresa, a questão das transformações tecnológicas. Então,
tem muita discussão sobre Business Intelligence e Analytics, que não é algo tão recente, mas que tem sido debatido, a utilização de Big Data, Machine Learning, então tem muita discussão nesse sentido, e para a área de contabilidade gerencial, né? Tem discussão sobre o próprio processo de gestão, né? Então, acho que nessa última edição, ou seja, revisitando o orçamento, né? Então, retomando algumas discussões relacionadas ao orçamento flexível ou mesmo ao abandono do orçamento, questões aí relacionadas ao mundo digital, né? Novos tipos de negócios, explorando a digitalização, né? Esse processo, e também a discussão do ESG. Então, as fontes que a gente trouxe, McKinsey, as Big Four, tem muitas pesquisas interessantes, né? Para a gente compreender e estar alinhado com o que o mercado tem discutido. Então, uma outra fonte, eu acho que importante de leitura, né? Pode passar? E para fechar, né, a gente trouxe a questão dos desafios. Na verdade, né, Franciele, ao longo da apresentação, a gente já foi recortando quais seriam esses desafios, né, para a área de pesquisa em contabilidade gerencial. E aqui a gente só sumarizou alguns que a gente acha que são muito importantes, né? Primeiro, essa questão do alinhamento aí da pesquisa, né? É um grande desafio para qualquer pesquisador, né? Em qualquer estágio que ele esteja na carreira dele de pesquisa. Então, recorte do contexto, definição aí da lacuna, do problema, identificação da literatura, tratamento e execução da pesquisa, né? Discussão de contribuição e impacto, é algo que é importante, né? E que é exigido e desafia todos os pesquisadores em qualquer estágio, né? O ponto é que, acho que o ponto mais importante é entender que a pesquisa científica, né, dentro da nossa área, ela trata de explicar, né, fenômenos, prever fenômenos, aquela discussão que a gente trouxe anteriormente. Esse é o foco da pesquisa, e a pesquisa, por mais que ela tenha esse alinhamento interno, né, desses itens que a gente trouxe, ela tem que servir, né, para aqueles papéis, né, pelo menos para um deles. Um outro ponto a interação, né, com o mercado e entre os próprios pesquisadores, né? Então, antes, né, para a gente, de fato, entender o que o mercado está desenvolvendo, quais são as oportunidades, né? Durante uma pesquisa, então, interação com entrevistas, né, dentro de uma empresa ou com questionários, uma interação aí saudável, né, amigável com os profissionais que são muitas das vezes o público-alvo, né, das nossas pesquisas, e após a pesquisa também, e aí talvez vinculando com o contrato implícito, né, essa questão de interagir e devolver um pouco, né, apresentar um pouco do que a pesquisa trouxe de resultados ou de contribuições, né? Porque justamente com essa interação e comunicação entre pesquisadores e os profissionais, né, a gente vai conseguir avançar o campo. Franciele? Isso. E por fim, né, a ideia da comunidade científica que a gente havia antecipado, né, também lá na frente, né, professor Daniel, que é justamente essa questão dessa interação, né? Então, assim como nós, pesquisadores, principalmente da área de contabilidade gerencial, que dada a particularidade de muitos fenômenos, nós precisamos daquele respondente, né? Então, por meio das pesquisas de survey, por meio das pesquisas de estudo de caso, a gente vai direto à fonte, né? Então, diferente, por exemplo, de outras áreas em que de buscar dados, né, já prontos em bases de dados, por exemplo, como Economática, Thomson, entre outras, aqui na área da contabilidade gerencial é muito usual você precisar tratar dos dados primários, né? Então é importante que essa comunidade científica ela também se reforce, né? Então, assim como quando, por exemplo, a gente desenvolve uma pesquisa, a gente promove uma devolutiva para a empresa, a gente estreita esses laços, né, com aquela empresa, porque ela teve uma contrapartida, ela recebeu algo em troca,
que naquele momento ela pode começar, por exemplo, a refletir, a trazer alguma discussão, implementar isso dentro da organização, né? E isso também, de certa forma, pode abrir portas ou manter as portas abertas para novos pesquisadores que virão a fazer as suas pesquisas nesse ambiente futuramente também, né? Então, quando a gente traz aqui também a ideia de comunidade científica, é para reforçar a área como um todo, né? Então, esse realmente é um dos desafios, ele também está relacionada com a parte da relevância da pesquisa, né? E de você ter esse caminho e também o contexto mais prático para, por exemplo, suscitar em ideias, oportunidades de futuras investigações que podem, inclusive, trazer, né, situações aí de inovações disruptivas, né, para a área como um todo. Então, estreitar esses laços também são vistos aí como desafios e oportunidades, na verdade, né? Desafios em função da agenda corrida que professores, né, e as empresas, os gerentes, né, e a área empresarial como um todo têm, mas que com certeza né, e será muito benéfico para ambos dentro de uma perspectiva aí de crescimento conjunto, né? Então, com isso, a gente agradece a atenção e a participação de todos, né? E vamos, né, nos encaminhando aqui para o debate. Muito obrigada, professor Daniel e professora Franciele. É uma honra ter vocês aqui, né? Pena que o nosso tempo é curto, né? Senão a gente podia ficar aqui a noite inteira discutindo, né? A discussão está muito boa, o nosso tempo é curto, às 19h30 nós temos apresentando um projeto. Então, aqui nós temos uma pergunta do Doris Ney. O que vocês acham da autoetnografia na produção científica? Poderiam falar alguma coisa sobre? Eu, particularmente, não conheço, né? Não tenho estudos ou pesquisa sobre esse método, essa abordagem metodológica, mas, ao meu ver, né, isso é meio, né? Isso é execução de uma pesquisa. Para mim, a questão o que é importante a princípio é qual que é o problema, qual que é o fenômeno da pesquisa. O restante, vamos dizer, as outras, se eu entendi bem a pergunta, mas as outras partes, vamos dizer assim, elas são pós, né, essa definição. Então, ao meu ver, tranquilo, acho que tem muitas possibilidades. E a gente mostrou ali por aquelas camadas, né, de uma cebola que a pesquisa na nossa área ela tende a ser diversa, né? Então, diferentes tipos de abordagens são possíveis. Desculpa. Não, pode falar, professora. Só complementando, né, eu acho que é perfeito a observação do professor Daniel, e em particular esse método, né, que é um método mais qualitativo, que ele pressupõe a realização de entrevistas e principalmente o fator observação, parte a ser aí um importante indicador, né, de coleta de dados, né, um meio de você coletar dados. Então, essa etnografia, ela pressupõe que esse pesquisador ele vai acompanhar aquela organização num recorte longitudinal, provavelmente, para você captar o comportamento, né? Enfim, né? E necessariamente esse pesquisador também tem que beber lá da fonte da antropologia, da sociologia, por exemplo, para entender esse método da etnografia, né? E a partir disso, então, aplicá-lo dentro de um fenômeno aqui da área de contabilidade gerencial. Pessoal, aí vamos liberar mais uma pergunta. Quem for mais rápido, eu abrir o microfone. Mais alguém tem uma pergunta? Quer falar dos professores? Tá, então, acho que o pessoal está tímido, né? Ninguém está querendo perguntar. Muito obrigada, professor Daniel, professora Franciele. Uma honra tê-los aqui, né? Foi uma discussão muito boa. Vamos fazer uma foto final aqui, todos abrem as câmeras, então, e depois a gente convida, né, para a apresentação dos projetos às 19h30.
Todos Essa é uma prontos? maravilhosa, que a gente consegue ver todo mundo que estava na sala, né? Essa hora vem todo mundo. Beth, você tira aí. Vou tirar. Espera lá, que tem várias telas aqui. Olha, mais gente amiga aqui. Oh, maravilha. Aí. Muito obrigada, pessoal. Saíram lindos nas fotos. Depois eu publico lá e aí quem quiser pode pegar. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada a todos. Professora Franciele, muito obrigada pela excelente aula que nós tivemos hoje, viu? Com certeza vários insights aqui das nossas pesquisas, principalmente dos mestrandos que estão aqui presentes, né? Agora a gente vai para as bancas de projetos de TCC, que também tem algumas temáticas de controle gerencial por lá, então com certeza vai ser produtivo para todo mundo, viu? A UFMS agradece a participação de vocês, esperamos nos rever em breve para outros momentos, ok? Muito obrigada. É isso, esperamos que a próxima possa ser presencial, né? Verdade. Obrigada, né? Novamente reforço aqui o agradecimento pela oportunidade, né? E desejo a todos uma excelente continuidade, né, no evento. Agradeço também pela oportunidade e boa continuidade aí com as apresentações do TCC. Estamos à disposição, né, pelos e-mails, né, pelos contatos aí para discutir, né, esses temas futuramente também. Muito obrigado. Obrigada.